Olá, Nalu! Tudo bem com você? Hoje, a nossa emoção do dia é esta carinha aqui, ó. Esta carinha aqui é a carinha do medo. Esta carinha aqui está com medo. Lembra que você fez o desenho de uma situação ou de algo que deixa você muito triste a ponto de você chorar? E depois você fez o desenho de uma situação que deixa você assustada. Então hoje você vai desenhar alguma situação e escrever também que deixa você com medo, tá bom? E aí guarda esse desenho que quando nós voltarmos nós vamos socializar essas emoções. E agora nós vamos conhecer alguns tipos de moradias. Existem moradias que são feitas de acordo com a cultura, de acordo com o clima da região, de acordo com a necessidade de determinado povo. Por exemplo, nós conhecemos, as casas que nós mais conhecemos são as casas feitas de tijolos e casas de madeira, certo? Mas existem outros tipos de moradias, além das casas de tijolos e de madeira. Existem casas de barro, existem casas de palhas. Você sabia que a casa dos índios se chama oca? E ela é feita de palha. Numa região muito fria, existem as casas de gelos, que são chamadas de iglu. Esse também é um tipo de moradia. Existem também as casas palafitas, que são casas que têm pernas compridas, geralmente elas ficam sobre um rio, e para que elas não sejam alagadas, elas precisam ter uma perna bem comprida. Existem também nos contos de fadas, por exemplo, nos contos de príncipes e princesas. Qual é o tipo de moradia? Eles moram em um castelo, né? E o castelo tem toda uma estrutura e é feita de diferentes materiais. E assim, cada povo e cada cultura tem um tipo de moradia, tem um tipo de casa de acordo com as suas necessidades, certo? Então, você vai fazer um desenho de como é a sua casa, tá bom? E de que material ela é feita, certo? E agora, eu vou colocar para você uma historinha que se chama Simba o Marujo, tá? Pobre, chamado Simbá. Ele pensou que poderia se tornar rico se ele se tornasse marinheiro. Então, ele foi para o cais para procurar trabalho. Simbá tinha sorte. Rapidamente, ele conseguiu trabalho como marinheiro, se juntou à tripulação de um navio e foi para o alto mar no mesmo dia. A viagem foi horrível e Simbá teve de enfrentar ondas gigantes e fortes tempestades, mas logo eles chegaram a uma pequena ilha. Simbá e outros 4 marinheiros foram para a costa em um pequeno barco e Simbá, secretamente, desejou encontrar tesouros na ilha. Estava realmente muito frio, então eles decidiram fazer uma fogueira para se aquecer. Naquele momento, o chão começou a tremer e tremer ainda mais, e Simbá e o restante dos marinheiros foram lançados para o alto. Não era sobre uma ilha que Simbá estava, era uma baleia dormindo. O fogo a acordou e ela mergulhou no oceano, jogando todos os marinheiros na água. Simbá pensou que fosse morrer. Simbá conseguiu se agarrar a um pedaço de madeira que estava flutuando, e ele flutuou por dias, até que finalmente ele chegou às areias de uma praia. Quando pisou na ilha, ele não viu nenhuma casa ou pessoa, mas uma porção de árvores frutíferas, flores e pássaros. Simbá pensou que talvez ele pudesse encontrar algum tesouro lá. De repente, Simbá viu uma coisa grande, branca e redonda ao longe. Talvez seja uma casa, ele pensou, enquanto decidiu verificar. Quando finalmente chegou lá,
Ele percebeu que era um ovo gigante. Simba nunca antes havia visto nada como aquilo. Enquanto Simba estava olhando fixamente para o ovo, pássaro gigante veio voando dos céus e pousou bem ao lado de Simba. Rapidamente, Simba agarrou a garra do pássaro, pensando que talvez ele pudesse levá-lo de volta para uma cidade. O pássaro gigante voou novamente e Simba se pendurou em sua garra por várias horas. Ele olhou para baixo e estava muito apavorado. Finalmente, o pássaro gigante pousou suavemente no chão e Simba rapidamente correu o mais rápido que pôde. Ele se viu em uma linda cidade. Simba decidiu perguntar para um homem como ele poderia se tornar rico na cidade. O homem respondeu: "Bem, nosso sultão adora cocos e ele recompensa muito bem aqueles que lhe trazem alguns." "Bem, isso parece fácil", Simba disse. "Isso não é fácil", retrucou o homem, "porque todos os cocos são guardados por macacos maldosos que tornam impossível escalar as árvores e pegar os cocos." Simba decidiu tentar e foi para dentro da floresta, onde ele encontrou os cocos e os macacos. Simba tentou escalar as árvores, mas os macacos sempre o chutavam para baixo, não deixando que ele pegasse os cocos. De repente, ele teve uma ideia. Ele começou a provocar e a zombar dos macacos, fazendo caretas engraçadas para eles. E os macacos zangados decidiram jogar cocos em Simba. O plano funcionou. Agora Simba tinha um monte de cocos e ele os levou para o palácio do sultão. O sultão ficou impressionado. Ele não tinha cocos há muitos anos. Então ele deu a Simba muitas e muitas joias. Agora Simba estava rico. Então Simba comprou um barco e navegou de volta para casa, onde viveu com conforto pelo resto de sua vida. Fim. E agora que você já conhece a história de Simba, você vai colocar o seu livro de registro, tá? Na página 13 e desenhar alguma das aventuras que este personagem viveu, certo? E depois disso, você vai fazer a atividade do livro de alfabetização, na página 40, que é muito simples também. Você vai criar uma imagem como se fosse a capa de um cordel do seu desejo. E aí você vai dar um título para esse cordel também, tá bom? Então é isso. Até sexta-feira e um grande beijo para você. Tchau!